Olá mundo! Chegamos no 10º dia dos 30 de Machine Learning com Kaggle. Hoje a gente vai falar de duas coisas, na verdade três. A gente vai falar de underfitting e overfitting, em um conteúdo, e a gente vai rodar um modelo de Random Forest, que a gente já fez no primeiro dia, se você quiser ver aí o vídeo, mas eu acho que agora vai fazer muito mais sentido, que a gente já viu bastante coisa. Vamos começar! O Kaggle, para falar de underfitting e overfitting, ele começa da seguinte maneira. Agora que a gente já aprendeu a fazer nosso modelo, a definir ele, a fazer o fit, a fazer os predictions, ele diz que a gente pode começar a tentar mudar parâmetros do nosso modelo a fim de obter uma acuracidade diferente. Ou seja, eu usei essas features, igual a gente fez no outro dia. Será que se eu usar mais features eu mudo a acuracidade? Talvez. Será que eu usar menos? Talvez. E o meu modelo, o que dentro dele pode mudar para que a acuracidade mude também? E aí entra essa questão. Por exemplo, o Decision Tree Regressor, que é o que a gente está usando, ele tem diversas características que a gente pode alterar quando a gente está definindo ele no Scikit-Learn. Então você pode ver aqui na documentação, tem toda a explicação, inclusive não só de como você inicia, quais são os atributos, mas também você tem a explicação de como ele funciona lá dentro, se você quiser. Ele explica bem o que é a Decision Tree, como funciona e tudo mais. Então, a intenção aqui do Kaggle qualquer é explicar que a gente pode mudar várias coisas, Uma das coisas que a gente pode mudar na árvore de decisão é o tamanho da profundidade. Qual que é a profundidade da árvore de decisão? E aqui eu vou tentar uma coisa diferente, vou explicar agora um pouco sobre profundidade das árvores e como isso funciona. Árvores de decisão e profundidades. Se eu desenhar uma árvore de decisão dessa maneira, cada um desses é o nosso split, ou seja, é um momento onde a árvore toma uma decisão e segue um caminho. Então aqui eu tenho um split, eu tenho dois splits. Cada um desses também pode ser chamado de níveis de profundidade. Então eu tenho um nível de profundidade aqui e dois níveis de profundidade aqui. Quando eu trabalho profundidades de árvores, o que eu estou fazendo? Eu estou separando de maneira com que sempre exista um caminho onde você chegue em alguma folha. Então, quantas folhas vão ter numa árvore de profundidade 2, por exemplo? Bom, aqui fica muito fácil a gente descobrir. Tem 1, 2, 3, 4 folhas. E numa árvore de profundidade 1? Bom, seria como se fosse essa árvore aqui. Logo, a gente tem 1, 2 folhas. Mas vamos pensar de maneira genérica. Como a gente descobre para uma árvore qualquer, uma árvore de decisão qualquer, que os splits sejam em 2, como a profundidade n, quantas folhas ela vai ter? Então, como a gente faz isso? Vamos pensar da seguinte maneira. Vamos desenhar uma árvore aqui. Quando eu faço o primeiro nó, e o primeiro split, eu tenho profundidade 1 e 2 folhas. Quando eu faço o segundo split, eu tenho profundidade 2 e 4 folhas. Quando eu faço o terceiro split, eu tenho profundidade 3 e 8 folhas. O que isso mostra pra gente? A gente consegue tirar alguma ideia daqui? Se eu tiver, para cada profundidade, eu estou separando em 2 splits, em 2 caminhos, é um split com 2 caminhos, tá vendo? Para cada nível de profundidade, para cada nó, eu separo em 2 possíveis caminhos. Então, você percebeu que aqui, no primeiro nível, eu tinha 2 folhas. No segundo nível, eu tinha 4. E no último, no terceiro, eu tinha 8. O que está acontecendo? Eu estou fazendo com que o número de profundidade, então, por exemplo, no 3, dividindo cada ramificação em 2, eu tenha 2 elevado a 3, 8 folhas. Então, se a gente tem uma árvore de decisão, onde para cada nó eu tenho 2 caminhos, uma árvore binária de decisão, eu tenho 2 caminhos possíveis, eu tenho aqui a base que eu vou fazer a conta, 2. E o número de descidas, que é a profundidade, sendo n, eu boto aqui, eu faço o expoente. Ou seja, esse aqui
é o número de folhas que você vai obter. Overfitting. O que é o overfitting, né? É quando a gente tem muitos grupos dos nossos dados para serem classificados num novo registro. Pensa o seguinte, a gente foi lá e montou nossa árvore de decisão. A gente montou uma árvore de decisão que tem um split aqui para 2 opções e um outro split para mais 2 opções cada um. O que isso significa na prática? Significa que os nossos dados, quando nós trouxermos novos dados para ter uma previsão, um prediction, ele vai entrar aqui e vai tentar encontrar um caminho para chegar numa previsão. Então a gente está dizendo aqui que a gente tem 4 possíveis grupos para colocar esses dados. Só que no mundo real você vai ver que você vai criar várias árvores de decisão com profundidades maiores. Então, por exemplo, se a gente fizer uma árvore com profundidade 4, a gente vai ter 16 grupos possíveis. Se a gente fizer com profundidade 5, 32. Se a gente fizer com profundidade 10, por exemplo, a gente vai ter 1024 folhas e, ou seja, grupos possíveis para os nossos dados serem classificados. O que é o overfitting? É quando a gente tem tantos, mas tantos grupos possíveis para entrar, que a gente fez uma maneira de classificar muito bem os dados de treinamento, só que ele não fica tão bom para classificar novos dados, porque ele criou caminhos tão específicos que eles vão funcionar super bem para aquele que a gente treinou. Mas para o dado de validação, não vai dar bom. Ele não vai fazer uma boa previsão. Você vai ver que o mean absolute error, né, o erro médio absoluto, vai dar pior do que se você tivesse menos folhas. Então, às vezes, intuitivamente, a gente acha que, não, mas espera aí, eu fiz muita detecção de padrão aqui, foi animal. Agora está perfeito. Só que o importante é a gente entender a acuracidade com dado de validação, não de treinamento. Foi assim que a gente viu. Então aqui, na hora que ele faz isso, muito esse caminho, né, que ele encontrou, muito específico para o dado de treinamento, para o dado de validação isso não é bom. Então a gente está fazendo um overfitting. A gente está colocando demais essa adequação no padrão dos dados de treinamento e a gente está ferrando um pouco o erro médio absoluto para o dado de validação. E a gente vai ver isso na prática. E também existe, além do overfitting, também existe o underfitting, que é também quando a gente põe menos grupos do que a gente precisava. Então, se a gente coloca quase nenhum grupo, se a gente põe 4 grupos para lidar com todas as casas que a gente tem no dado de treinamento, e a gente coloca um novo dado, a gente fez muito pouco. Então, ele também vai ter um erro muito alto, porque a gente está quase não classificando. Então você tem um overfitting, quando você passa do ponto, e você tem um underfitting, quando você nem chegou nesse ponto, né, nem próximo. O Kaggle mostra um gráfico muito legal aqui, que é o seguinte. No eixo X é a profundidade da árvore, e no eixo Y é o erro médio absoluto. A linha azul são os dados de treinamento, e a linha vermelha os dados de validação. Você vê que conforme eu aumento a profundidade da árvore, o erro médio absoluto nos dados de treinamento vai diminuindo. Por quê? Porque ele está realmente fazendo a inferência do padrão a partir desses dados. Então faz sentido, né? Ele vai tentar se adequar quanto mais você colocar de profundidade, mais ele vai usar as features e criar splits para fazer com que esses dados tenham um fit perfeito. Só que a gente, quando chega mais para frente nesse tree depth, que é a profundidade da árvore, a gente pode causar um overfitting. O que significa? Significa que, por mais que eu tenha aumentado isso e diminuído o erro médio absoluto no dado de treinamento, eu aumentei ele no dado de validação. O que a gente está buscando? A gente está buscando o vale dessa curva aqui das dados de validação, basicamente. Então a gente quer pegar esse ponto onde eu diminuí o erro absoluto, aumentando o número de profundidade da árvore, só que eu parei, ficou constante até antes de eu subir, que eu começo a aumentar o erro médio absoluto, porque eu estou fazendo um overfitting. Então eu tenho que sair do underfitting e evitar o overfitting. É isso que eu preciso fazer. Vamos fazer algumas coisas aqui para a gente ver isso na prática. O que ele faz? Ele cria aqui uma célula de código no notebook e ele importa tanto a função para fazer o cálculo do erro médio absoluto, quanto o próprio modelo, né, o Decision Tree Regressor. Daí ele cria uma função utilitária que a gente vai realmente usar para fazer essa visualização. Então o que ele recebe? Ele recebe um atributo, um parâmetro que se chama MaxLiftNodes.
que ele vai usar aqui para setar na árvore. O que significa? Que ele vai passar para a árvore, né? Se você olhar lá na documentação do scikit-learn, ele explica. Ele vai passar um número máximo ali de nós folha. Então, basicamente, você tem que falar, olha, eu quero no máximo 1024. Então, talvez a profundidade máxima da sua árvore vai ser 10. Ele passa um random state aqui também para manter, né, aquela coisa mais determinística. Daí ele recebe na função utilitária os conjuntos de treinamento. O que ele está fazendo isso? Ele basicamente vai criar o modelo, vai fazer o código do modelo que a gente já fez todos, usando o cálculo do erro médio absoluto, por isso que ele chama get my, né? Ou seja, ele vai puxar o erro médio absoluto. Então você está passando essa profundidade, basicamente, os conjuntos de treinamento, aí ele vai criar o modelo, fazer o treinamento, né, no fit, fazer os predictions e vai calcular o erro médio absoluto. Daí ele vai retornar para você o erro médio absoluto. Vamos usar isso aqui para entender. Os dados são feitos do jeito que a gente fez no outro dia. Se você quiser dar uma olhada aqui melhor, o link está na descrição, só dá uma olhadinha. Mas ele é basicamente o que a gente já fez no outro dia. E aí entra aqui, ó. O que ele faz? Ele faz um loop for, onde ele anda num array que tem 5, 50, 500 e 5.000. E aí ele fala assim, ó, para cada max leaf nodes, ou seja, ele criou uma lista que tem 5, 50, 500 e 5.000 como se fossem os maiores leaf nodes que ele quer testar. Então ele quer fazer uma árvore com no máximo 5 nós folha, que é basicamente aquela que a gente fez ali em cima, uma com 50, uma com 500 e uma com 5.000. Essa aqui ultrapassa até os 1024, que a gente viu que daria com uma árvore de profundidade 10. Seria uma árvore com uma profundidade bem alta. E aí ele quer entender quanto que dá o erro médio absoluto para cada um desses caras. Por isso que ele criou a função utilitária. Então, aqui a gente faz o seguinte, ó, qual que é o erro médio absoluto? E aí ele pega isso usando a função que ele criou lá em cima. Então ele passa esse max leaf nodes, então lembra, né, o for loop. Ele primeiro vai andar nesse, aí essa variável aqui tem 5, daí aqui ele passa 5 e passa os conjuntos de treinamento. Aí aqui dentro ele vai fazer todo o esquema do modelo, lá ele cria o modelo, faz o fit, predictions e calcula o erro médio absoluto. Retorna pra gente. Aí ele vem aqui e imprime, ó, com 5 nodes ali no máximo, o erro médio absoluto é tanto. Aí depois ele faz isso para 50, 500 e 5.000. O que ele tem de resultado? Ele tem que, olha só que interessante. Com 5, então se a gente fosse fazer um gráfico disso aqui na mão mesmo, ó, vamos desenhar aqui, ó. Imagina que aqui é a profundidade, o max leaf nodes, vai. E aqui é o erro médio absoluto. Nesse caso, ó, 347.380. Então, imagina que aqui ele deu um erro médio aqui, ó, nesse ponto. Então, com 5, que é pouco, max, né? Ele deu 347.000. Com 50, que aí já vem para cá, ele deu 258. Então, ele já fez uma curva assim. Com 500, ele deu 253. Ele diminuiu um pouquinho. Então, com 500, que é aqui, ele diminuiu um pouquinho e veio para cá. Só que com 5.000, o erro médio absoluto, que é baseado nos dados de validação, deu 254.000. Ele aumentou. Daqui para cá, ele aumentou. Ou seja, essa curva aqui fez isso, ó, no 5.000, né, que tá aqui. Ele tá tipo aqui, ó. Então ele fez uma curva assim. Ou seja, com 500, nesse teste que ele fez com 4 valores possíveis, né? Com 500 é onde ele chegou num valor ótimo, entre aspas, porque ele fez poucas iterações aqui, né? Ele não testou com 600, 700. Mas nesse daqui, né? Nessas opções, ele percebeu que com 500 foi melhor do que com 5.000. Então não adiantou ele criar uma árvore com uma profundidade gigante, porque o erro médio absoluto ficou pior do que com 500. Então, com 5.000, a gente tem um overfitting. Com 5, a gente tem um underfitting. Né? Você vê que nesse caso, o underfitting foi muito pior do que o overfitting, né? A diferença aqui não é tão grande, né? E talvez você se pergunte, né? Poxa, mas 243.000, 254.000, se eu tivesse feito só com 5.000, talvez eu achasse que até não estava tão ruim, né? Errar 25% ali, né? Porque tem um valor lá médio. Então, não, talvez não.
É realmente complicadinho essa coisa do underfitting e overfitting. Você faz algumas contas para tentar entender, você olha esses gráficos, você tenta visualizar, mas é mais complicadinho. Então aqui ele fala, ó, nas opções que a gente listou, 500 é o valor ótimo de nós folhas. Então, conclusão, é isso que a gente entendeu aqui. Overfitting, os modelos, né, eles podem sofrer de overfitting. Então, ele captura aí padrões que não vão acontecer de novo no futuro. Então, ele vai trazer previsões piores. Ou underfitting, a gente falha em pegar os padrões relevantes dos dados. Então, a gente também não acerta as previsões. E a gente usa os dados de validação e não os de treinamento, para poder fazer essa mensuração que a gente fez. Então, isso faz com que a gente consiga tentar entender como que essas mudanças no modelo afetam o nosso erro médio absoluto, que afeta a curiosidade, que vai melhorar o seu modelo. Basicamente é isso. Os árvores de decisão, como a gente fez já, é super legal, só que ela te deixa com uma decisão difícil, né? Se você faz uma árvore muito profunda, com muitas folhas, você vai provavelmente causar um overfitting, porque cada previsão vai estar vindo de dados históricos de treinamento e que provavelmente não vão acontecer de novo daquele jeito em novos dados. Mas se você fizer uma árvore muito rasa, né, pouco profunda, pode ser que as suas árvores de decisão, a sua árvore de decisão não funcione bem, porque ela não vai conseguir achar os padrões que eram relevantes nos dados. Então, tem várias técnicas sofisticadas hoje em dia que ainda tem essa questão de underfitting e overfitting, não é tão simples assim. Mas muitos modelos já fazem com que você tenha performances muito melhores, né? Então, um exemplo que ele dá aqui é o Random Forest, que usa a árvore de decisão, né, por trás, né? E por que chama Random Forest, né? Porque ele basicamente cria uma floresta aleatória, né? Qual que é a ideia? Eu vou tentar explicar agora o que é a ideia do Random Forest. Não é nada profundo, não é nada muito técnico, tá? É mais a ideia geral. E a gente vem aqui para mostrar o código e como isso muda na acuracidade do modelo em vista do Decision Tree que a gente usou. Qual que é a ideia do Random Forest? Imagine que a gente tem aqui nossos dados, aí a gente falou que a gente quer usar as colunas A e B para treinar, né, para poder ser nossas features, e a nossa coluna T é o target. Aí a gente fez lá o conjunto de treinamento, que é essa galera aqui. Então esse aqui vira o nosso train X e esse aqui o nosso train Y. E aí a gente também criou o conjunto de validação, que é o nosso validation X e o validation Y. O que vai acontecer no Random Forest? Ele vai pegar o nosso conjunto de treinamento e ele vai gerar várias árvores de decisão com esses dados. Então ele vai vir aqui, vai pegar um dado, vai falar, ó, esse dado aqui tem que gerar essa árvore de decisão, e aí ele dá, baseado no A e B, e aí ele dá um certo resultado. Esse outro dado aqui gera essa outra árvore de decisão, que gera um outro predict. E esse dado aqui gera uma outra, e ele vai fazendo isso de maneira aleatória. Ele pega dados aqui do seu conjunto de treinamento e gera árvores de decisão para ele. Daí, quando você passa um dado do conjunto de validação, ele pega esse dado e joga em todas as árvores de decisão que foram criadas no seu modelo, que é basicamente são várias árvores que foram geradas a partir da aleatoriedade. Então é uma floresta aleatória, é um random forest. E aí você vai ter sempre assim, ó, para essa árvore aqui, a previsão é essa. Para essa árvore aqui, a previsão é essa. Para essa daqui, a previsão é essa. E para essa daqui, a previsão é essa. Bom, vamos ver as votações, vamos fazer uma coisa democrática. Então deu mais a previsão da direita do que a da esquerda. Então a previsão da floresta, do Random Forest, é a da direita. Então é isso, né, que o Random Forest está fazendo. Ele está criando diversas árvores de decisão e ele está jogando o seu dado de validação, ou dado novo que você quer fazer o predict, em várias delas. E aí ele vê os resultados, faz uma votação e a que mais tiver votos ganha. Mais ou menos essa é a ideia. Então, já que você entendeu a ideia do Random Forest, aqui ele faz simplesmente as divisões dos dados, né? Train X, Val X, Train Y, Val Y e tal.
E agora, o que ele está criando? Ele vai fazer mais ou menos a mesma coisa, só que ao invés de criar um Decision Tree Regressor, ele vai criar um Random Forest Regressor. Ou seja, ele vai mudar o modelo. Ao invés de usar uma árvore de decisão, modelo de árvore de decisão, ele vai usar o modelo de Random Forest. Como ele faz isso? Ele vem aqui no pacote sklearn, no módulo ensemble, e traz um import, né, Random Forest Regressor. E aqui ele também traz o erro médio absoluto para poder calcular e ver qual que é o erro médio absoluto usando o modelo de Random Forest e não o de Decision Tree, para a gente poder comparar. Ele faz a mesmíssima coisa, olha só, ele cria aqui um Forest Model, que é o nome da variável, né? Antes era Model, aí agora é Forest Model, só porque é Random Forest. Cria um modelo, passa o Random State, mesma coisa de sempre. Ele faz o fit, usando os dados de treinamento. E aí, ele cria o predict desse modelo, né, para os dados de validação. E ele calcula o erro médio absoluto para os targets de validação. E olha que legal, a gente nem mudou nada, nem mudou muita coisa, a gente simplesmente usou um novo modelo, que é o Random Forest. E o erro médio absoluto caiu para 191.669. A gente estava numa média de 250 mil aqui, ó. O melhor que a gente teve foi 243 mil, com 500 nós folha, né? 500 folhas aqui, com uma profundidade relativamente alta, mas não tão alta para não causar overfit. Você vê que aqui, só o fato de ter mudado a estratégia do modelo, né, como ele funciona, já te trouxe um erro médio absoluto menor. E foi simplesmente a mudança do modelo. A gente realmente não fez nada demais. Nada demais é ótimo. Então, existem parâmetros que você pode fazer no modelo de Random Forest que vai melhorar ainda mais, né, provavelmente. Como a gente fez para mudar o tamanho da profundidade da árvore de decisão. Mas uma das coisas mais legais dessa estratégia tão esperta que é o Random Forest é que normalmente eles já fazem um trabalho deles muito bem feito, sem a gente fazer muito tuning ali do modelo, né? Então ele já funciona bem. Os conteúdos do dia de hoje eram esses, era Underfitting, Overfitting, Random Forests. Agora, se você quiser ficar aí para assistir os exercícios, eu acho que eu vou colocar eles mais para o final. Eu vou mudar um pouco o esquema. Eu estava fazendo sempre seguindo, faz conteúdo, exercício. Mas eu acho que é mais fácil, às vezes, quem quer pegar algumas partes específicas ou só pegar algum conceito específico pode assistir o começo. E quem quiser ficar depois para ver um exercício, alguma coisa, fica depois, né? Não tem problema. Então não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Isso ajuda bastante. Eu não sabia o quanto ajudava, mas realmente ajuda bastante. E até a próxima. No primeiro exercício, ele basicamente traz lá em cima a revisão de tudo que a gente já fez dos outros dias. Então ele separa os conjuntos de treinamento e validação. Ele cria o modelo, faz fit, faz predict, faz o mean absolute error. Aí ele traz também a função utilitária que ele trouxe no conteúdo, que é basicamente aquilo lá que a gente falou, né? Então ele define o modelo, fit, predict, evaluate. Ele faz os steps que a gente viu na última vez também. E aí basicamente a intenção dessa função utilitária é, olha, me traz o erro médio absoluto para esse número máximo de nós folha, que é isso que eu quero saber. Eu quero saber quando eu mudo o número máximo, qual que é o erro médio absoluto. Daí eu quero achar esse número aqui que seja o melhor para eu poder colocar meu modelo de árvore de decisão, para evitar underfitting e overfitting. Então aqui, como a gente pode fazer, né, uma opção muito legal. Tem uma opção mais simples, que é tentar fazer um for explícito mesmo. Então como a gente faria? Por exemplo, vamos primeiro calcular para esse, e aí a gente calcula para a lista toda. Se a gente achar um melhor que esse, a gente fala que esse é qual que é o melhor. Né? Então, por exemplo, ó, best my candidate. Então qual que é o melhor candidato com erro médio absoluto, né? O melhor que a gente achou. Então a gente vai fazer o get my e eu vou passar o primeiro cara da lista. E aí eu passo as outras coisas todas que tem o mesmo nome que aqui, ó. Eu não preciso modificar, posso dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Então aqui que eu tô fazendo? Eu tô falando, ó, o melhor até agora foi esse aqui. É isso que eu tô assumindo. Daí eu vou andar na lista, ó, para cada candidato. In candidate max leaf nodes. Aí eu posso até começar do primeiro e continuar, mas eu vou andar em todos, não tem problema. Ele vai fazer 2 vezes o primeiro
Mas pra agora, pra nós, tá tudo bem. Depois eu vou mostrar um jeito mais legal ainda de fazer isso. Então aqui, ó, eu vou fazer a mesmíssima coisa aqui, só que eu não vou fazer o best, né? Eu vou fazer o min absolute error candidate, né? Basicamente. E aqui em cima eu vou precisar adicionar qual que é o melhor candidato, né? Só que vamos falar que a gente vai setar esse best tree size, que é justamente esse carinha aqui, ó. Tá vendo? Que é o que ele quer aqui depois, tá vendo? Eu acho que a gente pode até comentar esse que vai funcionar, que ele basicamente quer que a gente sete essa variável. Então a gente assume que é o primeiro. E aí, qual que é a ideia aqui, né? Se esse aqui que a gente calculou agora for menor que o melhor até agora, então agora o melhor virou esse. E o best tree size virou o candidato que eu estou trabalhando. Que é o cara que eu vou passar aqui, ó. Então só revisitando esse código aqui. E dá uma olhada no tamanho dele, tá? Olha que legal. Então o que eu fiz? Eu assumi que o primeiro da lista é o melhor. Foi isso que eu fiz. E aí eu calculei o erro médio absoluto passando ele, ó. Primeiro da lista, com os dados de conjunto de treinamento e validação. E aí eu só tenho uma variável aqui que me diz, ó, então o melhor por enquanto é o 5, é o primeiro da lista. Então aqui eu tenho qual que é o primeiro da lista e aqui o erro médio absoluto desse cara. Então tá vendo? Eu tenho aqui qual que é o 5 e eu tenho o erro médio absoluto desse cara. Beleza. Aí eu vou andar, para cada candidato na lista, eu vou andar de novo nesse, aí né, não vai dar nenhum problema, eu vou andar nesse. Aí na hora que eu andar nesse, ele vai fazer assim, ó, qual que é o erro médio desse candidato? Então ele vai passar 25 aqui e vai trazer para mim o erro médio. Se esse daqui do 25, então aí eu vou falar assim, ó, do 25, qual que é o erro médio absoluto? Ah, do 25 deu menos do que o do 5. Ah, então deu menos que o do 5, então agora o melhor que a gente tem é esse aqui e o melhor que a gente achou é esse candidato. Então a gente coloca isso para a gente poder gravar. Na hora que a gente roda isso, dá certo, tá tudo certo. Então ele andou e ele conseguiu calcular qual que era o erro médio absoluto de cada um desses caras e ele viu qual que é o melhor. Então ele viu tanto o melhor erro médio absoluto quanto o melhor que gerou esse erro médio absoluto, né? Como a gente poderia fazer isso usando uma maneira mais pythônica? Tem um jeito. Esse aqui é um jeito mais simples, é um jeito que você pensando intuitivamente você vai chegar muito rápido. É o jeito mais explícito, mais procedural possível aqui. Mas imagina que a gente quer fazer isso de uma maneira mais pythônica, né? O que isso significa? Lembra que eu comecei aqui a desenhar, né? Então, poxa, no 5 eu tive um erro médio absoluto X. No 25 eu tive um outro Y. No 50 eu tive um outro Z. No 100 eu tive um alfa. Isso aqui não parece uma estruturazinha que a gente viu que chama dicionário? Então a gente tem a chave, que é o candidato, e a gente tem o valor, que é o erro médio absoluto gerado por esse candidato. Como a gente faz um dict comprehension nesse caso? A gente faz o seguinte, ó. Vamos chamar esse dicionário, por exemplo, de candidates in absolute error. Esse é o nosso dicionário. A gente vai fazer um dict comprehension. Qual que é a nossa chave? A nossa chave é o candidato, né? Então aqui a gente vai fazer candidate, 2 pontos. Quem que é o nosso valor? Nosso valor é o get min absolute error candidate. E aí é a mesma coisa que a gente tinha escrito aqui. Ó. Então aqui eu estou fazendo chave valor. E aí eu preciso, né, realmente fazer isso acontecer. For candidate in esse cara aqui. Faz sentido? Se eu faço isso, eu posso simplesmente... Aqui eu não vou fazer o check da resposta, mas eu quero imprimir esse dicionário para a gente ver como ele ficou. Olha só. Ele calculou para o 5, deu esse erro médio absoluto. Para o 25, deu esse erro médio absoluto.
o 50 deu esse erro médio absoluto, certo? Então a gente calculou para todos eles e a gente tem o par. A gente tem qual que é o candidato e qual que é o erro médio. Qual que é o candidato e qual que é o erro médio. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa achar o menor. Como a gente faz isso? Usando Python. A gente vem aqui e faz assim, ó. Qual que é o melhor, né? Qual que é o best tree size? Ele é o min do candidates my aqui, que é o nosso dicionário. Só que eu vou passar para ele isso aqui, ó. Mas vamos checar a resposta. Eu já explico. Opa, é esse aqui. Por que que isso aqui funcionou? Vamos lá. Eu passo para ele esse dicionário, né? O candidates my aqui, que é esse dicionário que a gente viu que a gente criou. Aí eu passo para ele a chave que eu preciso que ele use para poder saber o que ele vai ver, qual que é o menor. E o que a gente quer? A gente quer pegar o valor, né? Quando a gente faz isso daqui, ó, num dicionário no Python, a gente pode fazer assim, ó, .get 5. Esse cara aqui, no nosso dicionário criado, ele vai fazer 5, 2 pontos e um valor. 25, 2 pontos e um valor. Quando eu faço get alguma coisa, ele vem aqui. Então eu passei para ele como chave o uso desse método. Então ele vai andar nesse cara usando get para achar o valor mínimo, ou seja, ele vai achar esses caras aqui. Só que aí, como é um dicionário, ele vai me trazer o valor mínimo baseado nesse, mas ele vai me trazer a chave. Por isso que isso deu certo. No nosso caso aqui, ó, vamos até imprimir para saber qual que é, né? Ó, best tree size. É o 100. No nosso caso, de todos esses candidatos, ó, o melhor de todos é o 100. E a gente pode até imprimir o dicionário, ó, para poder ver isso acontecendo. Você vê que no 100 o erro médio absoluto é 27.282. No 250 já aumenta, ó, vai para 27.893. No 500 já aumenta. Tá vendo? No 50 ele era maior do que no 100. Então nosso valor, né, ótimo é o 100. E olha a diferença de você ter esse código para esse código. Esse é o poder do Python, dos Dict Comprehensions. Olha isso. O código fica desse tamanho. Fala se isso não é poesia. Olha isso. 2 linhas. A gente construiu um dicionário andando numa lista, passando a função utilitária e fez o mínimo para achar a chave do valor mínimo baseado no valor. Tudo isso com 2 linhas de código. Antes de fazer a segunda parte, eu queria mudar um negócio aqui, ó. Ao invés de fazer assim, eu vou copiar esse código aqui. Vou fazer de novo aqui para baixo. Fazer o seguinte, ó. Eu queria mostrar num gráfico, eu tava testando aqui. Olha só, ao invés de fazer assim, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um range aqui, começando em 5. A gente fez até 500 aqui, né? Eu vou terminar em 1000 e vou andar de 5 em 5. O range pode ter isso, ele pode ter um start, um stop e um step. O step é de enquanto em quanto ele vai fazendo a progressão aritmética aqui, né? Então aqui eu vou rodar, ó, ele vai demorar um pouco, né? Porque a gente está gerando muitos aqui. Beleza. Aí teoricamente a gente tem o nosso best aqui, tudo certinho. Nem precisaria ter feito o best, né? Aí eu quero plotar, né? Eu quero mostrar como é que é isso, ó. De acordo com aqui no eixo X, né? Eu coloquei as chaves do nosso dicionário, que são basicamente o candidato, né? O número de folhas da minha árvore. E depois eu preciso aumentar esse gráfico. E ele termina em 1000, tá vendo? Que é onde eu coloquei para ele terminar. E aí ele vai aumentando de 5 em 5. E aí você vê que em algum momento no 100, provavelmente é o cara que está o menor possível. Vamos mudar um pouco isso, ó. Vamos fazer ao invés de 5 em 5, né? Vamos fazer de 10 em 10. Para melhorar a visualização. Ó. Aqui em algum lugar, a gente está procurando esse cara. É o cara que a gente tem um erro médio absoluto menor possível antes de começar a aumentar um pouco, né? Então ele vai chegar perto desse 100 aqui, que é bem onde a gente chegou.
Então você vê o comportamento aqui, né? Começa com um erro médio absoluto gigante, porque não tem absolutamente nenhum padrão inferido quando você tem quase nenhum tipo de profundidade. Conforme você vai aumentando a profundidade, você provavelmente até converge aqui, eu acho. Não tenho certeza, mas eu acho que deve convergir em algum momento e ficar sempre numa constante. Mas aqui você vê que ele está variando e aumentando o erro médio absoluto, conforme eu aumento a profundidade. É só um bônus aqui, porque eu achei interessante de ver. Aí aqui ele está falando o seguinte, ó. Uma vez que você já sabe qual que é o valor que você quer fazer ali, né? Que é o Max Leaf Nodes é 100, que é o melhor que você obteve quando você treinou. E aí você fez o Validation Data para poder fazer o erro médio absoluto. Para você poder usar esse modelo em produção, né, na prática, você na verdade faria o quê? Rodaria ele de novo com essa configuração que você descobriu, com todos os dados agora. Você não puxa mais separado o dado para validação, porque você já fez isso e você já meio que achou um valor legal e provavelmente o seu modelo vai ficar melhor, né? Essa é meio que a ideia. Então aqui, ó, qual que é o exercício? É vir aqui e passar esse parâmetro aqui, né? Que ele passa, tá vendo? O Max Leaf Nodes. Porque agora a gente sabe que o Max Leaf Nodes que a gente quer é o 100. Esse é o melhor. E aí a gente faz o fit, porque XY são todos os dados que a gente puxou, né? Ele não fez a divisão aqui, antes de fazer a divisão do train e validation. Então a gente usa esse cara. Ele passa o random state aqui em cima, né? Que eu esqueci. Random state igual a 1. Então aqui ele passa X. Aqui ele passa Y. E aí, teoricamente, a gente tem um modelo que foi treinado com todos os dados, sem fazer a separação dos conjuntos, só que já usando uma configuração que a gente descobriu quando a gente fez a separação dos dados para poder fazer esse tuning, né? Então, essa meio que é a ideia. Bom, de underfitting e overfitting é isso. Vamos ver os exercícios de Random Forest. O exercício de Random Forest, eu achei que nem precisava, na verdade. Ele basicamente, de novo, traz todos os códigos que a gente já fez aqui, né? Basicamente, a gente colocou aqui o Decision Tree que a gente acabou de fazer com o Max Leaf Node 100, né? Para poder fazer o esqueminha. E aí até coloca. A Data Science não é sempre fácil, mas mudar o Decision Tree por um Random Forest vai ser uma vitória fácil. Basicamente aqui o que a gente precisa fazer é um desse, né, passando o random state como 1 e fazer o fit do modelo. Então a gente vem random forest model igual rf model.fit xy, não, vamos usar o train, né? Train x, train y. E aí calcula no dados de validação o erro médio absoluto. Aí a gente pode copiar aqui em cima, né? Porque a gente não precisa lembrar de tudo. Para isso, a gente vai precisar fazer os predictions. Então vamos fazer aqui, ó, os nossos predictions. Random Forest Predictions. Vai ser rfModel.predict. Passando os dados de validação X. E a gente vai usar esse cara aqui, ó. Random Forest Prediction. A gente vai fazer o erro médio absoluto com os dados de validação Y. E é basicamente isso. A gente definiu o modelo, fez o fit, fez os predictions, fez o erro médio absoluto baseado nas predictions e no conjunto Y de validação. E a gente mostrou aqui, né, qual que é o Random Forest Model. Vamos só comparar, né? Ó, quando não especifica, deu 29.653. Especificando melhor para o Decision Tree, deu 27.283. No Random Forest, 21.857. Sem fazer nada, simplesmente usando o modelo de Random Forest. Então já ficou melhor. E acho que de exercícios é isso. Vamos partir para o próximo dia agora, né? Até mais.